Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do verso 11. Leremos até o verso 14 de Hebreus, capítulo 9. E se você pode levantar-se em reverência ao Deus da palavra e a sua palavra santa, nós vamos fazer essa leitura. E peço a você que acompanha com atenção, e aqueles que nos acompanham também através dessa live, possam fazê-lo da mesma forma. Hebreus 9, 11 a 14. O título diz: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e é eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vamos curvar as frontes e vamos orar. Pai, mais uma vez nós agradecemos o Senhor, o privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença, com congraçamento santo, podermos cantar louvores, podemos fazer orações, podemos entregar a Ti dízimos e ofertas. Obrigado pelo privilégio que temos de ser esse povo separado para adorar a Ti em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor, porque fazemos isso com alegria, fazemos isso, ó Deus, porque reconhecemos que só a Ti é devido o culto, a adoração e as ações de graças. E agora, ó Deus, que a Tua palavra está aberta, nós rogamos que pela mediação do Teu Espírito, ela nos seja ministrada à mente e ao coração. A semelhança do Teu servo, João Batista, importa que este que vos fala e ora diminua, e que o Senhor cresça, e que o Senhor seja o centro, e que o Senhor edifique, abençoe a Tua igreja. Assim, com o perdão dos pecados, nós oramos e nós já Te agradecemos. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Irmãos, nós queremos nesta oportunidade trazer à memória de vocês esse tema, sacrifício. Sacrifício de sangue. Vida que é entregue, sacrificada, em torno de algo que seja almejado por aquele que o faz. E se nós pensarmos nas 5 maiores religiões do mundo, pela ordem crescente, pela ordem do seu número de adeptos, de membros, nós temos em 5º lugar o judaísmo. E nós sabemos que o judaísmo, já na sua antiguidade, na sua Gênesis, perfazendo o livro de Pentateucos, falando a princípio do livro de Gênesis, nós já vemos na figura dos patriarcas que os mesmos faziam sacrifícios a Deus, ofereciam a Deus holocaustos, vidas, animais que eram mortos, na tentativa de adorar a Deus, de prestar um culto a Deus, ou de encontrar um favor da parte de Deus. E quando chegamos então ao Pentateuco, ao livro das leis, vemos que Moisés institui isso e ordena que através do tabernáculo os sacrifícios continuem a ser feitos.
Os judeus precisam então levar até a figura do sacerdote um animal de acordo com o seu pecado, de acordo com aquilo que ele havia praticado, para que o seu pecado ali numa cerimônia fosse então apagado, perdoado. E tudo isso que acontecia no judaísmo acontecia de uma forma simbólica e cerimonial, mas sem a total, plena eficácia da obra que um sacrifício de sangue poderia acontecer. Nós vemos a quarta maior religião do mundo, que é o budismo. E no budismo, eles acreditam que toda e qualquer violência deve ser extirpada. Não é uma religião que apoia a violência, a morte de um animal e muito menos a morte de um ser humano. O budista não crê, não acredita e não valida esse ato através do seu culto, da sua busca, da sua oferenda, porque, segundo os livros de Siddhartha Gautama, o ensinamento de Buda, o homem vai evoluindo até chegar ao nirvana, que é o autodesfazer, desprender-se de tudo e alcançar então esse nível superior. Passamos então à terceira religião maior do mundo, que é a religião hinduísta. Os hindus, como nós sabemos, têm uma variedade, uma gama enorme de deuses. São mais de 300 mil deuses, parece mais deuses do que gente. E eles também têm em alguma ramificação da sua crença, em algum dos seus deuses, como a Gadmai, que é uma deusa mulher, a oferenda, sim, de muitos animais. E quando se reúnem para essa festa, ultimamente, numa pesquisa agora de 2019, foram mortos mais de 300 mil animais, entre pombos, bois, búfalos, enfim, todo tipo de animal consagrado, morto, para obter o favor da sua deusa. Embora nós sabemos que alguns animais para eles são sagrados, numa outra ramificação, eles apoiam sim, eles aderem sim ao sacrifício de animais para poder alcançar algum objetivo com o Deus que é adorado. Vemos então a quarta maior religião do mundo, que é o islamismo. O Islã também possui as suas oferendas, seus sacrifícios. Isso acontece antes do Hajj, aquela peregrinação, e eles então conseguem também, muitos animais são ali oferecidos em holocaustos. Como a diferença? Eles repartem o animal em 3 partes. Uma parte é oferecido ao Deus cultuado, uma parte é oferecido para alimentar os pobres, e uma parte é oferecido para aqueles que estão cultuando ao seu Deus. Mas dentro do islamismo também eles possuem ramificações que acreditam que o sacrifício de sangue deve ser feito. Chegamos na quinta e a maior religião que existe no mundo, que é o cristianismo. E o cristianismo também fala. O cristianismo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ele fala de ritual sangrento. Mas ele fala com uma diferença muito específica. Ele vai falar de um ritual, o maior holocausto, a maior oferta, o maior sacrifício de todos, com uma diferença muito grave para nós, muito importante, que nas religiões quem oferece o sacrifício é o homem. Nas religiões que são criadas por nós, o homem ele é o centro das ações, ele é o centro do culto. É uma religião antropocêntrica, mas na religião cristã, no cristianismo, a religião ela é cristocêntrica. Cristo é o centro, ele é o sumo sacerdote, ele oferece o sacrifício, ele mesmo é o próprio sacrifício. Deus, então, é na religião cristã aquele que vem oferecer o sacrifício para que o homem possa obter grandes benefícios da parte desse mesmo sacrifício. E nós sabemos que o maior de todos os benefícios que nós alcançamos é a salvação, o perdão dos nossos pecados. João 3,16, nós sabemos bem de cor, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é a partir dessa ótica que eu quero estudar com vocês esse texto de Hebreus 9, de 11 a 14, para podermos aqui aprender por que
em 3 momentos, dito aqui pelo escritor aos Hebreus, o sacrifício de Cristo, ele é extraordinário, ele é incomparável, ele é extremamente superior a qualquer um outro sacrifício já realizado ou que há de se realizar. O sacrifício de Cristo, ele é maior em prol de cada um de nós. E a partir daí, então, que nós queremos estudar esse texto. Continue com a sua Bíblia aberta, Hebreus 9, versículo 11. Iremos olhar esse texto, então, e começar daqui. O primeiro ponto, por que assim o sacrifício de Jesus? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Capítulo 9 de Hebreus, dos versos de 1 a 5, nós temos a descrição do tabernáculo, onde os sacerdotes do judaísmo realizavam os seus sacrifícios. E nós sabemos que o escritor aos Hebreus escreve essa carta com o intuito de ajudar os irmãos hebreus novos convertidos, que estavam sendo persuadidos pelos seus compatriotas a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. E o escritor aos Hebreus vai ajudar esses irmãos a permanecer na fé. Então ele procura argumentos sólidos para dizer aos judeus convertidos: olha, não voltem, vocês não podem realizar esse retrocesso, vocês estão no caminho, o caminho de Deus, que é Jesus. E no capítulo 9, de 1 a 5, ele vai descrevendo o tabernáculo. A tenda do tabernáculo, que era dividida em 2 partes, na primeira parte ficava o candeeiro e a mesa dos pães asmos, que se chama Santo Lugar. Por detrás do segundo véu se encontrava a parte interior, que se chama o Santo dos Santos, o qual tinha um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava a urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, as tábuas da aliança e os querubins, que com as suas asas cobriam esse propiciatório, a tampa dessa arca. As religiões procuram estabelecer e criar um espaço que chamam de santo lugar, separado da melhor maneira possível, para que os homens possam fazer ali o seu sacrifício aos seus deuses. Todas as religiões procuram um espaço físico, pelo menos as maiores religiões, para poderem ali adorar o seu Deus, para poderem sacrificar, cultuar e ter um encontro com o seu Deus e buscar desse Deus algum benefício. E até o judaísmo fazia isso, com o tabernáculo. Agora, os judeus, através de Moisés, edificaram um tabernáculo para sacrificar, para oferecer sacrifícios, holocaustos a Deus. Mas veja o que a Bíblia diz: esse tabernáculo que Moisés fez era tão somente uma sombra, era tão somente algo para anunciar um tabernáculo muito maior, verdadeiro, onde o verdadeiro sacrifício seria então feito. O tabernáculo onde Cristo, nosso Senhor, sumo sacerdote, ministrou em nosso favor, era não perecível, era incontaminável, espiritual, eterno, onde ele ficou face a face com Deus no Santo dos Santos, no céu, para oferecer o seu sacrifício. Nós temos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, Deus usando os profetas maiores e menores para falar ao povo. O sacrifício que vocês estão me oferecendo, embora no tabernáculo ou no templo, é um sacrifício em vão, debalde. Malaquias chega a dizer: eu prefiro que as portas estejam fechadas e vocês não entrem no templo, porque esse sacrifício não está adiantando nada. Nós temos na própria carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 17, Paulo dizendo: vocês estão se reunindo para a ceia, mas essa reunião é a pior que vocês fazem, porque vocês não se reúnem para o bem, mas para o mal, porque vocês não têm amor um pelos outros, não há comunhão entre vocês, não há cuidado. Portanto, a reunião que vocês fazem no templo, ou na casa, em qualquer lugar santo, não vale nada para Deus. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, não se deixem enredar por cultos debaldes, oferecendo então algo aos anjos, como se vocês pudessem ter esse conhecimento.
Você vê-se tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não importa o lugar, por mais sublime, por mais cheio de pompa, por mais bem arranjado que seja, ou o lugar mais tênue, mais simples, envolvido com tanta simplicidade, não importa o lugar que o homem ofereça sacrifício, culto ou vá oferecer, nenhum deles se compara ao lugar aonde Jesus Cristo ofereceu o sacrifício por nós. Só Jesus Cristo ofereceu o sacrifício por nós no verdadeiro tabernáculo, face a face com o Senhor. Não adianta fazer peregrinações e ir até um lugar santo. Não adianta guardar aquele dia para estar naquele lugar especial. Não adianta ir a algum lugar para oferecer qualquer culto. O único e maior, incomparável sacrifício feito para perdão dos pecados do homem foi realizado por Cristo Jesus. Porque Ele estava realizando esse sacrifício face a face com Deus no tabernáculo celestial. Portanto, irmãos, nenhum sacrifício que já aconteceu ou que vá acontecer, nenhum deles irá se comparar àquilo que Cristo fez por nós, porque fez diante de Deus, aprovado por Deus, para realizar uma grande obra que foi o perdão, a salvação de cada um de nós outros. Primeiro argumento que o escritor aos Hebreus usa para falar que o sacrifício de Cristo é maior, é que só Ele e mais ninguém realizou ou vai realizar um culto, um sacrifício para perdão dos pecados dos homens, a não ser Cristo Jesus. O segundo argumento que ele usa está aí no versículo 12. Acompanhe a sua Bíblia comigo, por favor. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando nós vemos através de algum documentário, quando nós vemos através de uma realização, até mesmo que você acompanha, se você já teve a oportunidade de ver isso, eu já tive outrora, antes da minha conversão, cultos onde os animais eram oferecidos. Você percebe que os animais, eles, por serem irracionais, não sabem que estão indo para a morte, embora vejam outros animais iguais a ele morrerem. Mas parece que existe neles um instinto, algo que lhe diz que aquele momento não é bom. E você percebe que os animais são levados para o sacrifício à revelia. Eles se rebelam, eles se seguram, eles se debatem, eles colocam o seu granido, a sua voz, eles de alguma maneira estão querendo dizer, até com o seu olhar, eu não queria estar aqui, eu não queria ser sacrificado, eu não queria que a minha vida acabasse aqui agora. Mas o autor aos Hebreus está dizendo que o sacrifício de Cristo, ele é totalmente diferente. Porque não foram os judeus, não foi César, não foi nenhum poder humano e nem espiritual que levou Cristo ao sacrifício, mas o texto diz que ele fez um sacrifício de si mesmo. Ele se entregou. A Bíblia diz que Jesus caminhou firmemente indo para Jerusalém, sabendo o que iria acontecer. Ele noticiou aos seus discípulos que a sua hora era chegada, mas nada ele fez para sair daquele lugar. E ainda na cruz, alguém disse para ele, olha, sai daí se você é Deus. E ele permanece firme, dizendo, bastava falar aos anjos, miríades de anjos me tirariam daqui, mas ele vai firme e resoluto para entregar a sua vida, para dar a sua vida em prol de nós, para os nossos pecados e a nossa salvação. O sacrifício de Jesus difere do sacrifício dos animais por 4 pontos. Primeiro, porque é um sacrifício voluntário. Ele mesmo quis se entregar. Segundo, porque o sacrifício dele é espontâneo. Há uma espontaneidade plena em Jesus. Terceiro, porque é um sacrifício racional. Ele pensou, ele sabia, desde antes da fundação do mundo, há um plano celestial, uma orquestração celeste em nosso favor, e Cristo fazia parte disso
peça fundamental para nos resgatar. E ele sabia disso. O sacrifício difícil foi algo moral, que veio nos colocar novamente em pureza diante de Deus. Que diferença abissal existe entre o sacrifício de um animal irracional, uma simples criatura de Deus, para o sacrifício de um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Que diferença abismal. Agora imagine você, há a possibilidade de fazer alguma comparação entre o sacrifício de um animal e o sacrifício de Jesus? A segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que se dá e morre. Seu sangue é real, seu sangue é puro, seu sangue é incontaminável, inocente. O único sangue que, por conta dos seus predicados, foi e poderia ser aceito por Deus, e Ele mesmo se dá. Ele é um Messias que morre em nosso lugar. Sim, foi Ele que morreu na cruz para nos garantir definitiva salvação. O escritor aos Hebreus usa esse argumento para dizer aos judeus convertidos: não voltem ao judaísmo, não voltem a crer na oferenda dos animais, não voltem a crer nos rituais, nas cerimônias feitas. Observe a validade, o valor imensurável do sangue de Jesus, que é entregue por nós. Continua o escritor aos Hebreus, falando da grandeza desse sacrifício, no versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. No judaísmo, nós sabemos que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. Apesar do povo poder ir até o sacerdote para requerer o perdão dos pecados com as suas ofertas, com os seus holocaustos, o sacerdote entrava uma vez por ano. Supomos que todos nós somos judeus e somos judaizantes. Temos o judaísmo como nossa fé. Ao término do ano de 2020, o sumo sacerdote nosso iria entrar no Santo dos Santos, oferecer sacrifício pelo seu pecado e nosso, para que todos os nossos pecados de 2020 fossem perdoados. E neste ritual, nessa cerimônia, estaria aceito. No final de 2021, o sumo sacerdote entraria de novo para oferecer pecados oferecer holocausto, sacrifício, culto pelos nossos pecados. E nós estaríamos mais uma vez limpos. E se o sumo sacerdote não pode entrar? E se ele vai fazer o ritual e ele é morto? Veja, irmãos, a sublimidade do sacrifício de Jesus. Se o sacerdote não fizesse aquele sacrifício, os pecados de um ano estariam contando sobre o povo. E o povo estaria desligado de Deus, porque o pecado faz separação entre eles e Deus. Mas o autor diz que um sacrifício só, uma vez só, unicamente, não precisa mais. O sacrifício de Cristo é tão eficaz que ele nos dá a nossa redenção, nos livra dos nossos pecados. A redenção tipologicamente falando, é alguém que era escravo ou acorrentado a um senhor, cumprindo as suas ordens, sem poder dele se desvencilhar, e agora ele é redimido, liberto, ele está livre. Jesus Cristo nos liberta do pecado e nos dá liberdade para servir a Deus, nos leva de volta para Deus. Isso ele faz uma vez só e para todo o sempre. A validade do sacrifício de Cristo por nós nessa redenção não é por um ano, não são por 10 anos, mas eternamente nós estamos livres, somos de Deus e vamos voltar para Deus e viver para Deus. É uma eterna redenção. Portanto, o autor aos Hebreus está
colocando para nós mais esse argumento inconteste. Embora os judeus e tantos outros nas suas religiões precisam de um sacerdote que vá sempre se colocar no lugar deles, nós não precisamos de mais nenhum. Ninguém fará sacrifício por nós. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício ao alto flagelo para podermos ter a nossa redenção uma vez por todas. Jesus Cristo é suficiente e eficaz em seu sacrifício, que dura por toda a eternidade, para nos dar salvação e a vida eterna. O valor do sangue de Jesus. Irmãos, creio que estamos sendo edificados nessa manhã com essas lembranças, que estão fortalecendo a nossa fé, no conhecimento da superioridade do sacrifício de Jesus. Recordamos que o sacrifício dele é superior, incomparável a qualquer outro que foi realizado ou algum outro que virá a ser feito. Lembramos que, em segundo lugar, isso aconteceu porque foi feito lá, direto com Deus, tabernáculo eterno, celeste. Em segundo lugar, lembramos que ele é maior porque ele se entregou por si mesmo, ele se deu, ninguém o levou. E a sua obra, esta obra, operou em nós eterna redenção. Por último lugar, terceiro argumento que ele usa, está aí no verso 14. Olhe na sua Bíblia, por favor, Hebreus 9, 14. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Existe algo, muitas coisas são universais, mas existe algo que é universal, que é a culpa. Vez ou outra, o homem se vê com aquela voz terrível que fala na sua consciência e faz com que ele se lembre de coisas pensadas, coisas faladas, atos, omissões, coisas que ele aloja no coração, como o próprio Paulo fala: longe de vós toda ira, toda contenda, toda maledicência, enfim. Voz ou outra a gente ouve essa voz que reverbera, fala com a gente, nos adoece, machuca, entristece, e a gente dá um nome, nomeia isso como culpa, que fere a nossa consciência. Por conta dessa voz terrível, os consultórios estão cheios. Por conta dessa voz, os gabinetes pastorais também estão cheios. Por conta dessa voz, aumenta cada vez mais o número de pessoas depressivas, melancólicas, suicidas. A culpa é algo terrível. Desde o homem mais civilizado até o mais embrutecido, todos eles lidam com a culpa. Todos nós somos lembrados por nossa consciência dos erros cometidos. Tentamos, de alguma forma, aplacar essa dor, essa voz. Muita gente entra para a religião e, atrás da capa da religião, ele diz: aqui eu consigo tirar a culpa, e ele não consegue. Muita gente se esconde na sombra das boas obras e diz: olha, se eu fizer isso, ajudar aquele, fizer assim, eu vou conseguir aplacar essa voz terrível que está dentro de mim, que me condena. Mesmo assim, o homem não consegue. O cristianismo nos aponta uma solução única e eficaz. Há apenas uma coisa que pode purificar a alma do ser humano, limpar da culpa, apagar essa consciência, dar ao homem liberdade para viver em paz consigo mesmo e com Deus. O escritor aos Hebreus nos diz nesse verso 14, bendito verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará
a nossa consciência de obras mortas. É o sangue de Jesus, é o sacrifício dele que limpa a nossa consciência, porque nós sabemos que ele levou no madeiro toda a nossa culpa e todo o nosso pecado. E só aqueles que creem nisso e têm essa experiência com Jesus conseguem fazer como diz o salmista: em paz eu me deito, e logo eu pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Toda a culpa, toda a dor, todas as mazelas do passado foram carregados em Cristo Jesus. E nós temos, irmãos, a declaração de homens que experimentaram isso e podem atestar a nós essa realidade. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, veremos o que diz esse escritor, ensinando ao seu pupilo, ao jovem pastor Timóteo, Paulo. 1 Timóteo 12, 1 Timóteo 1, perdão, capítulo 1, verso 12, 1 Timóteo 1, verso 12, olha o que o Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Um homem como Paulo devia lutar com a culpa se algo não acontecesse, porque ele perseguiu a igreja, fez coisas terríveis. Mas continua Paulo, versículo 13: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu era o pior, a minha consciência me destruía, a culpa pesava sobre mim, mas Deus me tratou com misericórdia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus usa desse argumento, no capítulo 9, para falar dessa grande obra de Jesus por nós, do seu sacrifício, onde nossa culpa é totalmente purificada, nossa consciência é limpa. Ele termina no versículo 14, mostrando um outro argumento. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A obra de Cristo, meus irmãos, continua o autor, ela tem um poder de contemplar não apenas o nosso passado, aquilo que nós fizemos, o que aconteceu conosco. Jesus já determinou para nós a grande vitória do perdão, da purificação, da nova criatura. Mas essa obra do sangue de Jesus não se aplica ao passado, mas também ao futuro, ao meu futuro e ao seu futuro, porque ele não faz apenas que o homem seja perdoado, mas veja o que o escritor diz: a obra de Jesus Cristo nos faz capazes para servirmos ao Deus vivo. O sacrifício de Jesus nos faz instrumentos, ou seja, nos instrumentaliza para fazermos a obra de Deus, para viver o que nós cantamos aqui. A minha vida, o meu coração, seja para Ti, Senhor. Não apenas paga a nossa dívida, o que Jesus fez, mas também nos concede liberdade para apresentar um serviço santo e agradável ao Senhor.
E assim nós podemos olhar as páginas do Antigo Testamento e vai reverberar com isso que Paulo está dizendo aqui, com o escritor aos Hebreus que está dizendo. Moisés se aproxima de Deus, ele vê a sarça ardente. A primeira coisa que Deus fala com Moisés, para que ele seja aprovado e um grande obreiro de Deus: tira as sandálias dos seus pés. O lugar que você está é santo. Isaías contempla a glória do Senhor e diz: ai de mim, eu sou pecador, onde eu estou, no meio de lábios impuros também vem um anjo com a brasa. Purificado você está, vai. Todos nós, irmãos, através da obra de Cristo, do seu sangue na cruz, Ele nos purifica, nos capacita para experimentarmos as gloriosas bênçãos de Deus, mas também para sermos uma igreja militantes, servos do Senhor, pessoas que estão dispostas a fazer a obra de Deus, porque agora foram santificados, separados, purificados para esse fim. Portanto, não diga: não posso servir a Deus, olha meu passado. Não posso servir a Deus, não tenho capacitação nenhuma. Não posso servir o Senhor, olha, aquele faz melhor, aquele faz assim. Toda a igreja, todos nós, fomos santificados para servir a Deus. O escritor usa desses 3 argumentos para mostrar aos seus ouvintes que o sacrifício de Cristo realmente é incomparável, superior, sublime e eficaz. Concluindo, irmãos, lembramos aqui dos 3 pontos que o escritor aos Hebreus nos mostra nesse capítulo 9, dos versos 11 a 14. O sacrifício de Cristo é superior e incomparável a qualquer outro, porque ele foi realizado nos céus. Templo verdadeiro, aonde só Ele pôde ir fazer isso e perdoar os nossos pecados. Segundo lugar, Ele é eficaz a qualquer outro, porque Ele nos dá eterna redenção. É uma vez só, para sempre. Em último lugar, é porque Ele cura a nossa consciência do pecado e nos instrumentaliza para podermos servir a Deus. Quando você hoje for participar da mesa do Senhor, e quando você apanhar este cálice, não se esqueça do valor desse ato para nós. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por mim e por você, para sermos novas criaturas, habilitados a ser o seu povo santo, caminhar com Ele em triunfo e vitória para a glória do Senhor. Vamos orar, fechar os nossos olhos, e vamos falar com Deus. Nós sempre temos esta certeza que a nossa relação com Ele é um diálogo. Ele nos fala na palavra e nós lhes falamos através da oração. Não tenho dúvida que Deus falou com você na sua palavra. Fale com Ele a respeito daquilo que Ele falou contigo. Quem sabe seu coração está cheio de alegria, de gratidão por aquilo que Ele fez por você. Quem sabe você quer só agradecer, agradecer, agradecer. Quem sabe você está aqui e dizendo: Senhor, obrigado, porque aquela voz terrível da culpa me atormentava. Mas agora eu sei que Cristo me libertou disso. Ele purifica a minha consciência, Ele me dá paz. Porque tudo aquilo que eu fiz, Ele carregou sobre Ele, nos seus ombros. Levou, purificou a minha mente, minha consciência, meu coração. Quem sabe você está aqui nesse momento e pensando: Senhor, obrigado, porque eu sei que eu posso te servir.
eu quero te servir. Verdadeiramente eu quero consagrar o meu tempo e a minha vida ao Senhor.